O que você pensa sobre o sexo? O que você sente quando você ouve falar de sexo? Você já foi ferido na área sexual? Você sente hoje alguns tipos de sensações? Você tem algumas limitações por causa disso? Comportamentos limitadores, tem dificuldade de ter prazer sexual, sente vergonha, nojo, insegurança, medo, já foi abusado sexualmente, já acessou a pornografia, enfim, de alguma forma, em algum momento você foi manipulado pelas trevas nessa área sexual. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje. Eu quero falar sobre a espiritualidade do sexo. E se você está chegando aqui agora e você já foi marcado na sua vida de alguma dessas formas, eu quero que você coloque aqui no chat. No final desse conteúdo eu vou estar te aconselhando, te direcionando, amém? Trazendo aí para você um tempo, né, de ruptura e de restauração pelo direcionamento e o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então é fato que o inimigo, ele não vai se ocupar, ele não vai se preocupar com coisas que são vãs e insignificantes. Tudo aquilo que tem um significado muito expressivo, tudo aquilo que é muito importante no mundo espiritual, claro que o inimigo, ele vai atacar e muito. Então essa área da sexualidade é uma área que é muito atacada por quê? Porque é uma área muito importante. E quando a gente tem esses tipos de sentimentos, de comportamentos limitadores, eu escuto falar sobre o sexo, eu sinto medo, eu sinto repulsa, eu sinto vergonha, eu me sinto desconfortável, ou eu sinto uma ansiedade aflorada, né, em mim. Opa, então de alguma forma eu fui ferido nessa área da sexualidade. Isso são comportamentos limitadores. Se você está chegando aqui agora, você está chegando na hora do valente. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te conduziu para um tempo de restauração. Essa é a minha missão, ajudar o corpo de Cristo a se restaurar espiritualmente. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, seja mais do que bem-vindo, amém? Mentora, libertadora, e eu quero ajudar você no seu processo de restauração espiritual, de libertação espiritual, tá bom? Então, se você está aqui, torne esse conteúdo mais relevante para que mais pessoas venham ser alcançadas através dessa live. Quando você compartilha, você compartilhando, você está entregando esse conteúdo para mais pessoas e mais vidas vão ser abençoadas. Você também pode tornar ele mais relevante quando você deixa aí o seu like, isso aí, continue dando aí muitos corações, tá bom? Porque dessa forma, tanto o Instagram como o YouTube também vai entender que esse conteúdo, ele é importante, ele é relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Então, é isso que nós queremos, alcançar muitas vidas para que muitas vidas sejam abençoadas com esse conteúdo, tá bom? Então, seja mais do que bem-vindo, fique aqui comigo até o final. No final, eu estarei orando pela sua vida, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade do sexo. Sexo, ele é muito mais relevante e importante do que você imagina. Então, se tem um assunto que nós deveríamos tratar com muita transparência, que nós deveríamos entender, é sobre a nossa sexualidade. A gente tem visto como que o diabo, ele tem atacado de uma forma tão veemente, tão ferozmente, né, essa área sexual. Por quê? Porque isso é um assunto muito importante, porque o sexo não é somente dois corpos se movendo em cima de uma cama, trocando químicas. O sexo, ele é espiritual, tá bom? E ele precisa ser olhado com essa ótica da espiritualidade humana. Então, sexo, alma e sangue, eles estão ligados, interligados, e eles vão gerar uma energia. Então, o ato sexual, ele é um culto. No ato sexual, existe ali
uma espiritualidade, e os demônios eles querem, claro, entrar nisso, eles querem receber esse culto, eles querem receber essa energia, tá bom? Então a sexualidade humana, ela é uma bênção, foi Deus que criou o sexo, e a gente acaba se sentindo muitas vezes, quando a gente fala sobre essas questões sexuais, como eu falei no início, né, constrangido, envergonhado, né, parece que tá falando sobre uma coisa que é proibida. Por quê? Porque nós fomos feridos nessa área. Mas o sexo é algo que é bênção. Ele foi feito por Deus. Sexo não é do diabo, não é do jeitinho que o diabo gosta. Isso é mentira do diabo. Tem que ser do jeitinho que Deus estabeleceu, do jeitinho que Deus gosta. Porque o sexo vem de Deus, procede do Pai. Foi criação de Deus. E Deus, tudo que faz é bom, perfeito e agradável. Por que Deus criou o sexo? Deus criou o sexo para poder ser para procriação e para satisfação, amém? Deus criou os órgãos sexuais com um propósito, né? Deus criou pênis e vagina com um propósito divino, tá bom? Ele deu impulso sexual, ele deu apetite sexual, ele deu prazer sexual, amém? Para quê? Para que fosse uma beleza, né? O sexo pudesse ser cheio de beleza e prazer dentro desse contexto de espiritualidade, amém, de comunhão, de entrega, de satisfação, amém, e de culto, tá bom? Porque o sexo, ele é, né, espiritual, tá bom? O sexo, ele é sagrado e ele precisa ser cheio de beleza, amém? Então o Senhor, ele deu para a nossa alegria, para a nossa satisfação sexual, amém? A gente poderia ter um instinto animal, como os animais, simplesmente vai lá, né, e vão, eles se juntam para procriar e nada além disso, não, mas Deus colocou o prazer sexual, tá bom? Nos deu como um presente. Então o sexo procede de Deus, ele vem de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, vamos prestar atenção nisso. Se o sexo e o matrimônio, ele precisa ser sem mácula, então isso significa que ele pode ser sujo. Uma mácula é uma sujeira, é uma mancha. Então isso significa que ele pode ser manchado. Então essa história aí, né, de que entre quatro paredes pode tudo, isso é mentira de Satanás. Pode tudo se esse tudo tiver em conformidade com a palavra de Deus, tá bom? Porque a gente tem que manter esse leito, esse altar, né, santificado, tá bom? Então Deus abençoou Adão e Eva, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz para Adão e para Eva que eles estavam abençoados para frutificar e multiplicar. O que Deus estava fazendo? Deus estava abençoando a relação sexual, porque só tem multiplicação, só tem fecundidade através da relação sexual. Então o Deus Todo-Poderoso que criou o sexo, que estabeleceu o sexo, estava agora abençoando e dizendo: olha, que seja santo, que seja abençoado, né? Que vocês possam aí multiplicar através do ato sexual, porque eu estou abençoando a intimidade, a relação sexual de vocês, tá bom? Então, dentro desse estágio original de Adão e Eva, que na verdade Deus abençoou o sexo antes da queda, né? O sexo não nasceu com a queda, o sexo não faz parte do pecado, o sexo nasceu em Cristo Jesus na criação, ok? Então, eles ainda estavam no estado original, sem pecado, não tinha ainda sido seduzido pela serpente, e eles já tinham ali relação sexual, estavam nus, né? No paraíso, né? Sem nenhum tipo de mácula, nem nenhum tipo de pecado, tá bom? Então, gente, aqui a gente tá vendo que a sexualidade
ela estava totalmente integrada à espiritualidade, amém? Adão e Eva não tinham pecado nenhum, eles estavam ali no Éden, sendo visitados por Deus, amém? E a sexualidade, ela era integrada, está integrada à espiritualidade, tá bom? Ali não existia nenhum pensamento indecoroso, né? Adão e Eva, Eva não se sentia constrangida, nem Adão envergonhado. Deus visitava eles todos os dias na viração do dia, e eles não se sentiam constrangidos em ter relação sexual, porque Deus andava no jardim, porque Deus caminhava no jardim, porque Deus visitava eles, né? Eles não se sentiam medo, né? Não sentiam vergonha, não tinham nojo, não tinham problemas sexuais. Por quê? Porque eles estavam ali, né, saudáveis, através de uma comunhão plena com Deus, tá bom? Então o sexo, ele não rouba a nossa espiritualidade, muito pelo contrário, o que rouba a nossa espiritualidade é a imoralidade. O sexo, ele caminha junto com a espiritualidade. Casais saudáveis, casais santos, eles têm uma vida sexual ativa, porque sexo e espiritualidade caminham juntos. Não dá para separar sexo de espiritualidade. Parece que são coisas antagônicas, mas não são, elas caminham juntas, tá bom? Então, quando a gente vê uma vida sexual defraudada, é porque a espiritualidade está defraudada. Quando a gente vê uma vida sexual saudável, é porque a vida espiritual está saudável. Então, a sexualidade e a espiritualidade, elas não são inimigas, elas são amigas, elas caminham juntos. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, vocês podem até se separar, mas que sejam por pouco tempo, por consentimento mútuo, para que Satanás, o vosso adversário, não venha atacar vocês, né, nessa área, gerando tentações. Então a sexualidade, ela não rouba a espiritualidade do homem, né? A gente não deixa de ser santo porque está praticando sexo, a gente deixa de ser santo se a gente estiver profanando o sexo, porque aí o diabo vem para trazer profanação, tá bom? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz, não vos negueis uns aos outros a não ser por consentimento mútuo. Então, o sexo, ele deve ser praticado. Deus projetou o sexo para ser praticado, é uma proteção para o casal, amém? É uma renovação de elo, de aliança, fortalece o casal. Quanto mais sexo o casal faz, mais fortalecido ele tá. E é claro, esse sexo, né, puro, santo, sem mácula, tá bom? Então, com a queda, né, que começou a vir a profanação, tá bom? A queda não criou o sexo, tá bom? A queda simplesmente perverteu o sexo, tá bom? Então, aqui nós vamos ter homens e mulheres atraídos um pelo outro, Adão e Eva sendo atraídos um pelo outro, tendo relação sexual, sem mácula, sem mancha, sem vergonha, sem dolo, sem medo, sem problemas, sem impotência, sem desvios sexuais, sem nada. Eles estão debaixo de uma espiritualidade, sem pecado nenhum. Mas com a queda, começa a vir o quê? A perversão, tá bom? A perversão sexual. Então, a relação sexual, o ato sexual em si, ele significa pacto. Toda relação sexual é um pacto, tá bom? Um pacto de sangue. No mundo espiritual existe sangue vermelho, o que corre nas nossas veias, o sangue azul, que também sela pacto, que fala sobre o sangue das realezas, da monarquia, e o sangue branco, que é o sêmen. Então, os demônios, eles vão se alimentar desse sangue, e os demônios também vão se alimentar do prana, da energia que é liberada. Deus, ele é espírito, e os demônios também são espíritos. Por isso que o Senhor, ele está procurando os tais que o adorem em espírito
espírito e em verdade. Aquela mulher que estava com 12 anos, com fluxo de sangue, nenhum médico pôde curá-la. Então ela escuta que Jesus Cristo está passando, ela vai, corre, né, invade ali, rompe aquela multidão que oprimia Jesus Cristo. Ela toca no manto de Jesus e quando ela toca, o Senhor sente que saiu virtude e ele diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos falam: mas mestre, todo mundo te oprime, todo mundo te toca aqui no meio dessa roda, e como tu diz que alguém me tocou? E ele diz: eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Como que aquela mulher tocou? Ela tocou em espírito. Aquelas pessoas estavam ali, né, tocando na carne, na roupa, né? Eles queriam eles estavam ali porque eles sabiam que Jesus Cristo era um homem que estava ali operando sinais e prodígios. Eles queriam ver, eles queriam se beneficiar com aquilo que estava acontecendo. Mas aquela mulher tocou em Jesus de forma especial, tocou em espírito, e em espírito saiu virtude, saiu poder. Então Deus, ele é espírito, os demônios são espíritos. Então todas as vezes que nós liberamos uma adoração, o Senhor, ele recebe. Por quê? Porque Deus, ele recebe e ele capta essa energia. Por que os demônios, eles pedem lá? Aí o Zé Pilinta pede a cachaça para colocar na encruzilhada, os Exus vai pedir lá a galinha preta para colocar nas encruzilhadas. De fato os demônios vão comer aquela galinha? De fato o Exu vai tomar aquela cachaça? Não, gente, eles são espíritos, eles não vão comer. Muitas vezes aquela pessoa incorporada vai lá, toma cachaça, fuma o cigarro ou a droga que ele esteja ali, que ele esteja pedindo, né? Aquela pessoa que é médium, que é cavalo, tá ali, ele tá usando o corpo daquela pessoa, mas na verdade o que ele está fazendo é se alimentando de toda a energia que está sendo liberada para ele, a energia da veneração, a energia do pedido, né? A pessoa está pedindo, então ela está liberando uma energia da entrega, porque quando ele pede ali um despacho, o que acontece? Você tem que comprar, né? E quando você compra, você está gastando dinheiro e o seu suor é uma energia, essa gordura, você está entregando um sacrifício para os demônios e ele está se alimentando dessa energia. Então, sexo é muito mais que dois corpos se movendo numa cama. Sexo é pacto, e é pacto de sangue, é um elo espiritual, e quando ele é um paralelo que entre o casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo. O ato sexual e o orgasmo, ele é um paralelo do gozo eterno que nós teremos junto com o nosso Senhor nas bodas do Cordeiro, ali quando a gente chegar e estar com ele, amém, a nossa eternidade com ele, esse gozo eterno. Então ele é esse paralelo do noivo com a noiva, tá bom? E quando nós temos ato sexual, né, através desse apetite, desse impulso sexual que Deus colocou no homem e na mulher, que é absolutamente normal e mecânico, esse impulso sexual, mas quando a gente vai ter ali o orgasmo, essa energia que é liberada, quando nós estamos debaixo de um leito sem mancha, sem mácula, quando nós estamos debaixo da aliança do casamento, então o Senhor, ele está recebendo essa energia. Deus está abençoando os anjos, irmãos. Você sabia que os anjos guardam o seu ato sexual, aquele que é feito sem mancha, sem mácula, debaixo de aliança? Ele é santo, ele é lindo, ele é belo, ele é maravilhoso. Os anjos guardam, amém? O diabo não pode tocar, e essa energia, Deus é glorificado através dessa energia, tá bom? Que está sendo emanada. Agora, quando tem profanação, quem é que se alimenta dessa energia? Quem é que recebe essa energia? Vai ser os demônios que vão estar se alimentando. Então vai ter ali um monte de demônios, né? Quando você está numa profanação, quando esse sexo ele é profanado, vai ter ali um monte de demônio que vai entrar e vai sugar essa energia, que vai receber essa energia sexual que está sendo liberada, ok? Então, a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, capítulo
capítulo 2, versículo 24, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá. Essa união é a união sexual. A sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então Deus estabeleceu homem e mulher para se unir em uma união e os dois se tornar um, né? Então quando Deus olha do céu, é tão espiritual e tão poderoso que quando Deus olha do céu, né, um casal que está debaixo de aliança de casamento, ele não olha mais dois, ele vê como se fosse um. Então a gente não pode ter mais de um parceiro sexual. Deus não criou o homem para ter vários parceiros sexuais, amém? Mas sim para deixar a sua casa e se unir a uma mulher. Então o sexo é pacto, o sexo é um laço de alma, tá bom? E que pode sim ser abençoado por Deus e trazer para nós gozo, satisfação, renovação, mas também pode trazer muitas implicações espirituais se entrou aí uma profanação. Então o sexo, querido, ele é um pacto, uma aliança de sangue. Toda aliança, todo pacto se estabelece com sangue. Deus colocou, foi Deus que fez o corpo humano, né? Então ele fez cada órgão nosso para uma finalidade, para um propósito, e nada no nosso corpo deixa de ter um propósito divino. Deus, ele é o arquiteto, né? E ele sabe todas as coisas, ele fez tudo com muita sabedoria, muita sabedoria. Então vamos lá, para que Deus colocou o ímen na mulher? Para que um pedacinho de pele ali, sem propósito? Não, gente, nada que Deus faz deixa de ter um propósito. O ímen, ele é um selo, amém, que vai ser rompido no momento desse pacto sexual, na primeira relação sexual desse homem com essa mulher, amém, debaixo da aliança de casamento, da bênção do Senhor. Então vai estar se estabelecendo ali um pacto, e através desse pacto vai ter o rompimento desse ímen, que vai sair sangue, né? Vai ser liberado sangue ali. Então a gente vê que a vagina, ela tem um formato de um anel, né? De uma aliança. E o pênis, né? Como o ato mais elevado, né? Que introduz na vagina, e ele tem vai romper, né? Esse ímen como se fosse uma aliança mesmo sendo estabelecida. E é uma aliança, é um pacto, tá bom? E através mesmo depois nas outras relações sexuais, né? Todo ato sexual vai ter ali, através de exames microscópicos, você vai ver que tem ali rupturazinhas de vasos sanguíneos bem pequenininhos, e que vai ter dilatações, né, de sangue, que continua sendo uma renovação desse pacto, além, né, do próprio sêmen, tá bom? Que é um sangue também no mundo espiritual, tá bom? Aí o que o inimigo faz, gente? Ele profana aquilo que é santo, ele rouba a santidade, né? Então ele vem com a profanação. O inimigo vem distorcendo a verdade de Deus. Ele torna mentiroso, sujo, profano aquilo que o Senhor fez para ser para preservação da vida e para prazer do ato, para prazer do casal, um prazer conjugal. Ele vai tornar agora como um objeto de exploração, destruição e de morte. Sim, porque a palavra de Deus vai dizer que existem pecados que são para a morte, e o pecado sexual, o pecado que nós cometemos no nosso corpo, ele é um pecado para a morte, ok? Então o diabo, ele é muito astuto, né? E ele vai entrar, né? E ele vai entrar com muitas investidas. E nós temos visto aí, né? Claro que tem portais, né? A gente nunca viu tanta imoralidade. Nós temos vivido o tempo, né? Que parece de Sodoma e Gomorra. Deus está próximo de chegar, Jesus está próximo de vir resgatar a sua igreja, né? O anticristo tá aí, né? Mas a gente tem visto, né, como que tá a preparação para a vinda do anticristo, né? Estamos vivendo os sinais dos princípios, né, das dores, nós já estamos nesse tempo. Então a gente tem visto como que tem crescido a iniquidade, né? Então o diabo vem sim distorcendo, né, deturpando, roubando
negando a verdade, né? Aí ele começa a seduzir o homem, né? Trazer aí um monte de tipo de profanação, de perversão, né? Então ele começa a dizer que o sexo pervertido é bom, que toda forma de amor vale a pena, que tudo bem, o importante é ser feliz, porque Deus é amor, então o importante é que você seja feliz, toda forma de amar vale a pena. Mentira! Isso é engodo, é mentira de Satanás. Aquilo que é bom, perfeito e agradável está dentro da palavra de Deus. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final leva à morte. Terrivelmente é o coração do homem. Então, e daí que é prazeroso? Claro, aí você vai ter uma relação sexual, você vai sentir prazer, mas vai pro inferno? Não, então relação sexual não é só para ter prazer carnal. Relação sexual é muito mais do que isso. Na relação sexual, nós glorificamos a Deus, ou entregamos culto para Deus, as energias sexuais para Deus, ou entregamos culto para Satanás. Entregamos essa energia essa força vital para os demônios, tá bom? Então, a nossa mente, né, ela tá cheia de sofisma, cheia de fortalezas, porque a gente aprende sobre sexo já de uma maneira pervertida. Infelizmente, muitas pessoas já conheceram sobre sexo de uma forma defraudada, através de um abuso sexual, através de um estupro, através de um incesto. Misericórdia! Então o diabo vem trazendo a perversão. Gente, o que é perversão? Perverter é tudo aquilo que te faz fugir dos padrões, são comportamentos que te fazem fugir de um padrão de permissão, de ética, de moral, de conduta. E a nossa ética de moral, de conduta vem da palavra de Deus. Então a perversão vai nos fazer fugir desses padrões. A gente vê Sansão, o que aconteceu com ele? Ele se corrompeu, se deixou seduzir, né? Se perdeu lá, se envolvendo com mulheres que não deveria se envolver, e aí perdeu a unção por causa disso, passou por vergonha, cegueira, prisão, amém? Então ele fica agora preso, um homem que foi levantado por Deus, que o Senhor trouxe uma força para ser alguém que fosse libertar a sua nação. Agora não liberta mais ninguém, está preso, está cativo, tá bom? Então a perversão, ela é um desvio de comportamento, né, que muitas vezes vem através de sofismas, de fortalezas, tá bom? Que vai corromper a nossa estrutura de pensar, vai aprisionar a sua vontade, fazendo com que você transgrida a lei do Senhor, os princípios da palavra de Deus, tá bom? Então, normalmente, uma pessoa que está debaixo de uma perversão sexual é uma pessoa perversa, manipuladora, impulsiva, sedutora, se sente superior, né? Por quê? Porque ela quer, o que mais importante para ela é o seu deleite, é o seu prazer, tá bom? Isso vai gerar muitos tipos de problema, né? A perversão sexual abre portais espirituais para espírito da morte, para espírito da imoralidade sexual, acessar as futuras linhagens geracional. Às vezes uma criança já nasce com uma perseguição de cunho espiritual. Pastora, meu filho nasceu e já desde pequenininho tem um trejeito, ele é um menino com trejeito afeminado, né? Já tem ali uma perseguição espiritual. Pode ser que isso é um espírito familiar. Esse portal foi aberto por causa da perversão sexual, né? Problemas de aborto, de câncer, né? Problemas ginecológicos, problemas de impotência, né? E tantos outros desvios, né? Que vêm, que afeta a vida da pessoa por causa dessa perversão, né? Por quê? Porque você está colocando mácula, uma mancha naquilo que tem que ser santo e puro. Então vamos ver aqui rapidamente algumas formas de perversão sexual, né? Pastor, o que pode, o que não pode? Vamos ver as formas de perversão, ok? Vamos lá: pornografia, compulsão sexual, masturbação, lascívia, bestialidade, sodomia, que é o ato de ter relação sexual através do ânus. Então, um casal cristão debaixo da aliança do casamento, sim, pode estar praticando a perversão da sodomia, tá bom? Adultério, homossexualismo, bestialidade, incesto, pedofilia, fornicação, estupro, swing, né? Troca de casais,
sexo grupal, prostituição, sexo com demônios, sadomasoquismo e por aí vai, gente. A lista é infindável. Então os demônios, eles vão, claro, se alimentar, como eu falei, dessa energia sexual, tá bom? Os demônios, eles vão fazer isso para quê? Para estabelecer também pacto, para estabelecer elo, para estabelecer aliança. Então, como se libertar? Como romper para que eu possa voltar a ter uma espiritualidade? E isso vai interferir na sua vida espiritual. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ter uma espiritualidade, não conseguem se firmar em Deus, não conseguem fluir em Deus. Por quê? Porque existem aí vários altares que foram levantados para os demônios através da imoralidade sexual. Então tem que se quebrar esses altares. Como que eu quebro esses altares? Primeiro com arrependimento genuíno. Eu me arrependo, eu abandono o pecado, eu confesso esses pecados um a um. Eu quebro o pacto de sangue que foi estabelecido com os demônios, tá bom? Eu removo esse sangue, né, que tá lá no altar do demônio, meu sangue, o sangue da minha virgindade, da minha linhagem geracional, tá bom? Eu quebro os laços de almas que foram estabelecidos com cada pessoa que eu me envolvi através do ato sexual. Se você não conhece sobre esse assunto, vai no meu canal do YouTube que você vai encontrar uma mensagem só falando sobre alma fragmentada, laços de alma. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas todas as vezes que você se torna um com uma pessoa, você tem um laço de alma, tá bom? Porque o sexo é muito mais do que uma troca de química, como eu falei, ele é espiritual. Então existe um laço ali almático. Então quando você decide, eu tive relação sexual numa balada, numa noitada, e no outro dia eu não quis mais nada. Não é simplesmente assim. Fragmentos da alma dessa pessoa passou para outra. E tu imagina essa pessoa que frequentou um prostíbulo, que foi ter relação sexual com uma prostituta, ou você que foi um prostituto, uma prostituta, ou você que teve uma vida de devassidão, de muitas imoralidades sexual. Então foram pactos e pactos e pactos. Cada ato sexual, um pacto sexual, uma entrega no altar para os demônios, um portal estabelecido para o espírito da imoralidade sexual, laços de alma, transferências demoníacas. Então essa pessoa precisa passar por um processo de libertação espiritual, tá bom? Para quebrar todos esses pactos, para poder quebrar esses laços de alma, tá bom? Pessoas que tiveram relação sexual com o demônio precisam se divorciar espiritualmente, renunciar, né? Esses casamentos espirituais, pessoas que tiveram relação sexual com animais, também precisa fazer o desligamento de alma com o animal, se divorciando dele, tá bom? Então, gente, tudo isso é muito perigoso. O sexo, ele é tão espiritual que ele é usado nos rituais satânicos. Dentro do satanismo, né, vários tipos de ritos são feitos com relação sexual, onde os sacerdotes, sacerdotisas e sacerdotes satanás fazem ali culto a Satanás com relação sexual. Inclusive tem até mesmo satanistas que elas geram filhos, né, através desses rituais satânicos para sacrificar aquela criança para Satanás, né? Entregando para as trevas, tá bom? Até mesmo dentro, eu já fiz várias libertações de pessoas que tiveram envolvimento, até mesmo no terreiro de candomblé, que foram do candomblé, da quimbanda, da macumba, da umbanda, e tiveram relação sexual com os demônios, com os pais de santos ali incorporado, né? Com a mãe de santo ali, com aquela pessoa que está possessa, teve relação sexual. Eu fiz certa feita uma libertação de uma mulher, que já era uma mulher, mas quando ela foi abusada pelo pai sexual, gente, um histórico assim de muitas cadeias, terrível. Ela foi abusada sexualmente pelo pai a infância inteira. A mãe sofria agressão, então largou ela, fugiu de casa, e ela passou a ser abusada pelo pai sexualmente a vida toda. E quando ela tinha
eu acho que 16 anos, alguma coisa assim, o pai começou a se envolver com uma prostituta que era do terreiro. E aí o demônio lá de cabeça, né, dessa mulher mandou chamar ele e falou assim: olha, eu deixo você ficar com o meu cavalo, mas eu quero a tua filha. Então o que ele fez? Ele fez um pacto com o demônio. Gente, ele parou de abusar sexualmente da filha, mas o que ele fez? Ele levou a filha pro terreiro, entregou a filha para aquele demônio. Chegou lá, aquele demônio teve relação sexual com aquela menina, e depois dessa relação sexual, nunca mais aquele pai tocou naquela garota. Mas começou a acontecer o quê? Uma exploração demoníaca. Ela não ia lá no terreiro, mas acontece que aquele demônio, ela fez um casamento ali com o demônio. Então isso é um casamento espiritual. E aquela menina, coitada, aquela mulher hoje, né, sofria, né, muito, né, muitas implicações espirituais por causa desses pactos, dessas alianças, né? Então, pactos, né, são estabelecidos todo dia através de rituais na macumba, no satanismo, no candomblé. E mesmo que você não saiba, quando você está tendo relação sexual fora da aliança de casamento, você também está fazendo um pacto para os demônios, entregando ali o sêmen, a força vital, o sangue, renovando, entregando o quê? Para os demônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pactos também que são feitos, né, com esses demônios que são especializados em trazer cadeias e prisões espirituais na área sexuais, né, como Oxumaré, íncubos, súcubos, pombagiras, kundalini, através da magia sexual, né? Tem muita gente que praticou o Kama Sutra. Pastora, porque eu aprendi que essas posições, elas trazem uma potencialização do prazer sexual. Gente, Kama Sutra é hinduísmo puro, isso é magia sexual que vai dar bases legais para demônios, né? Então, assim, lugares também contaminados, né? Tem muita gente que pergunta: pastora, ir para um motel é pecado? Não, querido, se você for para um motel com a tua mulher que é casada da aliança, pecado não é. A gente não pode dizer que é pecado você ter relação com a sua mulher. Porém, é um lugar muito contaminado que eu não indico você ir. Não vá. Amém? Eu quero comemorar meu aniversário de casamento. Vá para um hotel, se programa, junta um dinheirinho, vai para um lugar bom, né? Vai dar uma viajada. Amém? Para que você possa curtir esse momento que é lícito, é legal. Amém? Mas são ambientes que tem portais espirituais. Porque o que tem ali no motel, gente? Exus. Né? O que tem ali? Demônios. Por quê? Porque o que acontece? É derramamento de sangue, pacto todo dia, todo momento, toda hora. Pessoas que entram ali, porque quem frequenta motel, gente, as prostitutas, os adúlteros, os fornicadores, né? Que vão pra lá fazer tudo com até tipo de promiscuidade. Como é que você vai entrar, né? Você que tem uma vida santa com seu marido, seu leito é sem mácula, você vai entrar ali, você vai entrar nessa dimensão espiritual de contaminação. Não, é muito carregado, é muito contaminado. Então, eu não aconselho a ninguém, ok? Então, assim, você precisa entender que todos esses ambientes podem, sim, abrir um portal, gerar contaminações espirituais, e essas contaminações vão ser sentidas de muitas formas, né? Apetite sexual desenfreado, né? Até mesmo aprisionamento nessas perversões sexuais, impotência, frieza sexual, enfim, o sexo que deveria ser uma celebração, algo poderoso e prazeroso, passa a ser agora um grande problema na vida desse casal, por causa dessas magias sexuais, por causa desse derramamento, por causa dessa entrega, por causa desse pacto que foi estabelecido com as entidades demoníacas, tá bom? Então, são vários tipos de elo, de aliança. É um filme pornográfico, né? Quando você acessa a pornografia, ainda que esteja assistindo com o casal, isso é imoralidade, né? A pornografia, tá bom? Sexos, hoje em dia, para assistir um filme, gente, tá difícil, né? Muito difícil, tudo com cenas eróticas. Então, tudo isso gera muitas contaminações espirituais e vai ter implicações espirituais na sua vida. Então, Satanás, ele vai se utilizar de algumas circunstâncias também, tá bom? Para poder aprisionar a área sexual, tá bom? Trazendo implicação
na espiritualidade dessa pessoa, né? E quais são? A pessoa pode ter sofrido, aonde os demônios também atuam, através de uma rejeição, tá? Rejeição paterna e materna, pode gerar a pessoa ter problemas na área sexual, abuso sexual na criança, tá bom? Quando criança, né? Quantas crianças sofrem, né? Molestação. Gente, ter relação sexual com os filhos na cama é um abuso sexual. Pais, não façam isso em nome de Jesus. Ah, pastora, na minha casa só tem um cômodo, então vá pro banheiro, vai para qualquer outro cômodo, tá bom? Mas espiritualmente isso não é legal, tá bom? Isso fere essa criança, a identidade sexual dessa criança. Isso traz transferências de espíritos, tá bom? Então, relação sexual com prostitutas, consagração à entidade quando nasce, tá bom? Então, tudo isso traz muita implicação. O que nós temos que fazer? Fechar as portas, cura interior e expulsão de demônios, tá bom? Entrar em colisão com as trevas. Se você teve uma vida de muita devassidão, de muita imoralidade sexual, se você sofreu, a sua linhagem geracional sofre essa perseguição espiritual, eu quero te falar que isso deixa um legado terrível, tá bom? E afeta até a nossa vida financeira, tá? Então você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Nós estamos hoje com as nossas matrículas abertas para mentoria check-up espiritual, que se encerra amanhã. E lá dentro do check-up espiritual, nós temos um módulo que chama anamnese sexual. O que é isso? Você vai fazer uma investigação minuciosa da sua vida sexual, da árvore genealógica da sua família, amém? Para que você possa romper e se libertar na sua vida sexual, na área sexual. Não só isso, o check-up espiritual, ele não é um curso, ele não é um treinamento, ele é uma mentoria. Eu vou te acompanhar de perto durante 3 meses, eu vou pegar nas suas mãos e vou te conduzir em uma investigação espiritual minuciosa da sua vida, para que você possa descobrir, descortinar, porque essa investigação vai ser uma luz nas áreas que ainda estão em trevas, e aí vai ser descortinado quais são as verdadeiras causas dos seus problemas, para que você possa alcançar uma verdadeira libertação e restauração espiritual. Além disso, dentro desse período, você vai ser acompanhado pela minha equipe de libertadores num grupo de WhatsApp, onde eu vou estar te aconselhando diariamente, te direcionando, amém? Te dirigindo dentro desse processo de libertação espiritual. Você vai receber orações coletivas, vai participar de reuniões semanais comigo ao vivo, amém? E eu vou fazer, no final de todo o conteúdo que você vai receber e todo o processo de libertação que você vai fazer, toda semana você vai receber uma pauta de renúncia, atos proféticos, direcionamento, enfim, eu vou pegar na tua mão e te conduzir dentro desse processo de libertação espiritual. E aí no final você passa por uma oração de colisão, onde nós vamos estar orando por você, colidindo com essas forças espirituais da maldade, tá bom? Então, pastora, eu tive uma vida mergulhada na imoralidade sexual, fui abusada desde pequeno, né? Passei por rejeição, acabei entrando nessa rota de fuga, que era a imoralidade, e hoje eu tenho visto muitas implicações espirituais na minha vida. Eu quero essa ajuda, eu preciso desse tratamento espiritual. Então, se você está aqui, eu posso ser resposta de Deus para a sua vida. Existem questões que sim, nós precisamos de ajuda, amém? Eu não consigo, claro, abrir para todo mundo, gente, porque eu não teria condição humana de atender a todas as demandas de todo mundo que precisa de ajuda ao mesmo tempo. Então o check-up espiritual é justamente para isso, tá bom? Se você deseja, tem ainda algumas vagas, tá bom? Não são muitas, então a matrícula já se abriu essa semana e termina amanhã. E se você deseja que eu te ajude, seja sua mentora e te acompanhe dentro desse processo de libertação espiritual, é só você colocar aí no chat, eu quero. Se você botar eu quero, você já vai receber o link para que você possa fazer a sua matrícula, e hoje mesmo você já começa o seu processo de libertação espiritual. Hoje mesmo eu já converso com você e já começo a te acompanhar dentro do grupo exclusivo de mentoriados no check-up espiritual, tá bom? Então, se você deseja, coloca aí isso. Aí já tem gente colocando, amém? Eu quero ver você dentro do check-up espiritual, tá bom? É só colocar aí, eu quero, amém? Se você está aqui agora,
Seja mais do que bem-vindo, você que chegou agora, depois você vai poder rever essa live, tá bom? Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo. Então, gente, eu falei demais nessa live. Entreguei muito conteúdo hoje, hein? Então, vamos lá, eu vou responder algumas perguntas, não vai dar para responder a todas, tá bom? Tem compromisso daqui a pouquinho e eu não posso passar de 1 hora essa live, tá? Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Se o marido saiu de casa e fica com outras mulheres, mas ainda tem relação sexual com a sua esposa, é que fica no reino... A que fica no reino espiritual. Como fica no reino espiritual isso? Então, vamos lá. Isso é um grande problema, né? Sim, esse marido, quando ele vai ter relação sexual com as amantes, ele vai ter sim transferência espiritual. Tem um portal aberto espiritualmente, inclusive, que está acessando esses filhos desse casamento. Então, essa mulher, né, ela precisa estar passando por um processo de libertação espiritual, aprender esses princípios e estar fazendo sempre quebra de aliança, de renúncia, né? Porque você está nesse casamento porque você decidiu guerrear, batalhar pelo seu casamento, glória a Deus por isso. Amém? Então você precisa fechar as portas, liberar perdão no seu coração, né? Porque a mulher santa santifica o seu marido. Então você vai ter relação sexual com ele, amém? Vai se tornar uma com ele, amém? Mas se você tiver com a sua espiritualidade fortalecida, né? Então você vai estar blindada automaticamente, tá bom? E sentiu qualquer tipo de transferência, você vai fazer a quebra de renúncia, você vai fazer o desligamento de alma, todo o processo continuamente, até você vencer essa luta e essa batalha, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pastora, se uma criança nascer de uma perversão sexual, depois o pai e a mãe se convertam a Cristo, caso fazer o que é certo, essa perversão é quebrada na vida da criança? Não, tem que pedir perdão, tá, Paulo? As coisas não se consertam assim, no automático. O mundo espiritual. Vamos lá? Voltei, entrou uma ligação aqui. Então vamos lá. Quando esses pais... Essa criança foi gerada em bastardia, debaixo de imoralidade sexual. Então, o fato dela ter sido gerada em bastardia já acessou aí a ela. Iemanjá e Moloque, né? Porque eles vêm através dessa bastardia. Então tem que... os pais agora precisam se posicionar espiritualmente, ok? Passar por um processo de libertação espiritual, colidir com as trevas e renegar, renunciar e quebrar esses pactos, essas alianças, tá bom? Então, essa restauração na vida dessa criança acontece através do processo de libertação dos pais, do posicionamento deles, tá bom? E quebrando mesmo, tá bom? Colidindo com as trevas, tá? O conserto, né? Esses pais se casaram, se consertaram. O conserto vai trazer um telhado, vai fazer com que não entre mais demônios, com que elas não sejam mais perseguidas. Mas aquilo que já entrou precisa se retirar, tá bom? Você pode fechar a porta da tua casa para não entrar mais rato, mas e o rato que tá lá dentro? Tem que tirar. Pastora, sou cristã, busco uma vida de santidade em todos os sentidos. Não dou legalidade nessa área, sou casada há 20 anos e há um tempo tenho tido uns sonhos sexuais e tem me deixado no chão. Então, mas acontece que você hoje pode estar em santidade, mas e aí? E as bases legais que foram dadas no passado? Porque se você está tendo visitações demoníacas, né? Porque você pode estar tendo relação sexual com o demônio ou você está sendo visitadas por íncubos e súcubos. Há uma diferença, não dá para explicar aqui, mas no próxima live eu explico, tá bom? Faço uma live só falando sobre isso. Aliás, eu acho que eu tenho uma live no YouTube falando sobre íncubos e súcubos, tá bom? Mas enfim, se você está tendo esse tipo de visitação, porque tem uma base legal, então tem que descobrir qual é a base legal que foi dada. Pode ser esse portal pode ter sido aberto através de um filme, tá? Então vamos lá. Pastora, sou divorciada há 10 anos, meu ex casou de novo e eu permaneço sozinha, servindo ao Senhor. Ainda preciso me desligar de algo? Você precisa fazer o desligamento da sua alma, com certeza, porque você foi uma com ele, então precisa se desligar,
tá bom? Agora, quando fala de divórcio, aí tem muitas questões que precisam ser vistas, né? Você era crente quando se divorciou, né? O divórcio foi por quê? Quem pediu o divórcio? Tudo isso traz implicação espiritual, tá? Então, vamos lá. Pastora, se o marido saiu de casa e ainda continua casado com sua esposa, mas... eu já respondi essa daqui. Eu queria compartilhar com pessoas... Cristiana. Glória a Deus, vamos lá. Eu queria compartilhar com as pessoas que desejam e precisam que eu iniciei esse check-up espiritual e tem sido verdadeiramente real. Tudo que a pastora está dizendo, algo diferente de tudo que já vivi. Obrigada, Cristiana, ou Cristina. Eu sempre troco seu nome. Cristina, obrigada, querida. Amém? Por você edificar e encorajar os seus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Isso faz parte da sua essência, né? Isso é lindo demais, não perca isso, tá bom? Esse espírito de gratidão e de edificação, isso é lindo demais, tá? Que Deus te abençoe poderosamente por você edificar hoje o corpo de Cristo, tá? Feliz demais. É só o início, viu, Cristina? A Cristina é uma nova mentoriada, ela já está dentro do check-up espiritual, recebendo aí esse tempo de tratamento, de restauração. É só o início, minha filha. Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você, tá bom? Eu era evangélica, estava nos altares pregando, ele foi embora com a amante, se casou com ela e se divorciou. No legítimo. Misericórdia, Raquel. Misericórdia. Tá difícil, gente, viu? Então, como que o ministro, gente, vai se divorciar? Né? Como que o ministro vai se divorciar? Então, Raquel, vem pra mentoria. Aí, minha filha, nesse caso, você precisa de realmente alguém que te acompanhe de perto, que te aconselhe, porque são muitas implicações espirituais aí, tá bom? Eu quero... Tatiana, eu gostaria de saber o valor do curso. Tatiana, coloque eu quero, tá bom? Porque aí você vai receber um link de acesso com todas as informações, tá? Porque eu já passei bastante tempo, tá? Eu já tô no meu limite de hora. Eu quero abençoar vocês, tá bom? E amanhã nós estamos aqui novamente, ao meio-dia, na hora do valente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome por essas vidas que aqui estão. Eu te agradeço por essa luz que adentrou, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, quando Deus eu ministrei sobre, Pai, esse assunto, sobre a espiritualidade sexual. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos altares, eles sejam restaurados, Pai. Quantos altares fendidos, quantos altares quebrados, quantos altares profanados, Senhor, tem de misericórdia. Eu oro por identificação nessa tarde, pedindo perdão e misericórdia, Pai. E eu te peço, Senhor, que esses altares sejam levantados, restaurados. Ó Deus amado, para a glória e louvor do teu nome, todo sofisma, ó Deus, toda fortaleza, toda contaminação espiritual caia por terra. Que os olhos se abram, Senhor. Que cada vida, Deus, possa assumir a sua responsabilidade. Ó Deus amado, de restaurar e de refazer e reconstruir o altar. Eu abençoo, Senhor, essas vidas no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você teve o seu altar profanado, se a sua linhagem profanou e quebrou, fendeu os altares, então assuma a responsabilidade de restaurar para que uma restauração aconteça na sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Para você que vai estar comigo dentro do check-up espiritual, não esqueça, corra, faça a sua matrícula, ela encerra amanhã, eu te vejo daqui a pouco. Deus te abençoe, valente de Deus!